E você clicou nesse vídeo sem entender exatamente o que ele significa aí na thumb, né? Você tá meio fora da casinha, mas deixa eu te explicar, pois estamos aqui para a terceira parte do projeto comunitário aqui do canal, o Nosso Ragnarok. Se você não tá ligado, o Nosso Ragnarok é um projeto da comunidade onde a gente constrói um Ragnarok da comunidade, onde todo mundo juntos vai construir aí personagens para poder fazer uma história inspirada em Shumatsu no Valkyrie no nosso Record of Ragnarok, com os nossos 13 humanos, os nossos 13 deuses, o nosso torneio e a nossa história. E esse vídeo aqui é para recomendar para vocês sugerirem, construírem e eu poder escolher os últimos 7 humanos da nossa lista. Escolhemos os primeiros 6 humanos, os primeiros 6 deuses, e agora tá na hora de escolher os outros 7 humanos. Então, se você não tá ligado, vem comigo aqui no vídeo para eu poder te explicar exatamente como isso vai funcionar, né? E também já se inscreve no canal, vamos direto para a explicação. Bom, se você não tá ligado, basicamente isso é um projeto que começou lá com o canal tendo 6.000 inscritos, onde a ideia era cada 1.000 inscritos o canal ia aí meio que desbloqueando, né, novos especiais onde vocês vão sugerindo figuras para o torneio. Com os 6.000 inscritos foram os primeiros 6 humanos sugeridos, né, e construídos ali por vocês. Nos 7.000 inscritos foram os primeiros 6 deuses, e agora que o canal bateu 8.000 inscritos, né, nas últimas semanas o canal finalmente chegou nos 8.000 inscritos, tá na hora de decidir os últimos 7 humanos e a gente ter a lista completa da humanidade com os 13 humanos que vão enfrentar os nossos deuses. Você deve estar se perguntando, né, se você não está ciente da dinâmica, como é que funciona, como é que você sugere. Bom, basicamente você vai sugerir uma figura aí humana que você gosta nos comentários e os outros inscritos do canal vão comentar no seu comentário sugerindo outros elementos para agregar a esse personagem e juntos todo mundo construir um personagem só. Eu vou ler todos os comentários e vou escolher os 7 melhores para poder fazer parte desse elenco. Então, vamos aqui fazer um exemplo, né, baseado aqui em algum personagem de Shumatsu no Valkyrie. Vamos supor que você gosta muito da figura histórica do Qin Shi Huang, né, do primeiro imperador da China. Então, você vai lá nos comentários e iria escrever algo como: minha sugestão é o Qin Shi Huang de O Primeiro Imperador da China. Para quem não sabe, Qin Shi Huang foi o primeiro imperador da China que fundou a China como conhecemos. Ele foi o rei de Qin com 13 anos e dominou os estados em guerra, bribauó, toda aquela parada do Qin Shi Huang que a maioria já tá ligado, né? Enfim, você vai fazer só um briefing do personagem, uma apresentação ali da figura histórica, né? A ideia não é você criar o personagem. Então, com esse comentário, a ideia não é você colocar ali os poderes, a motivação dele, e nem nada do tipo. Você dá a figura histórica e aí as outras pessoas, os outros inscritos, vão comentar aí embaixo elementos para agregar a esse personagem. Então, por exemplo, alguém poderia agregar aí que o design do Qin teria uma venda, sabe? E aí chega outra pessoa e comenta que ele tem uma venda porque ele tem uma maldição que é a sinestesia espiritual que faz ele ver ferimentos e esses ferimentos serem simulados ali na pele dele, e aí vai construindo o personagem dessa forma. Foi dessa forma que a gente construiu os últimos 6 humanos e os últimos 6 deuses, né? Então, basicamente, é assim que vai ser construído essa dinâmica. E eu tenho anotado alguns pontos, se você quiser alguma ajuda, para entender o que eu posso sugerir para construir mais esse personagem. Basicamente, as coisas mais essenciais para você construir esse personagem vão ser uma motivação. Então os personagens no geral têm motivações, né? Mesmo sendo ali uma motivação de salvar a humanidade. Por que ele quer salvar a humanidade? Ou se ele tem algum objetivo específico. Pense no próprio caso de Shumatsu no Valkyrie, né? A maioria dos humanos, não todos, né? Mas a maioria dos humanos querem salvar a humanidade, mas eles também têm uma outra motivação. Às vezes ele tem uma promessa a cumprir, às vezes ele quer lutar o esporte que ele tanto ama com todas as forças, às vezes ele quer provar para os deuses que a ciência é superior, enfim, né? Outra coisa é o passado dele, né? Passado, normalmente, eu tendo a pedir pra galera que não exagere no passado, eu não faço um caminhão de texto gigante. Da mesma forma, pensem como em Shumatsu no Valkyrie, a maioria dos passados de Shumatsu não conta desde o nascimento até a morte do personagem. Tem as suas exceções, tipo Raiden, né? Mas outros personagens como, sei lá, o Leônidas ou o Tesla, são momentos específicos do passado, então pensem em como que esse passado vai agregar ao mote do personagem, ao que o personagem quer passar, a ideia central desse personagem, qual é a mensagem que ele vai passar pro leitor, qual é o mote principal
principal dele, né? O que que ele significa, o que que ele representa, quais são suas ideologias, seus pensamentos, né? Conecta tudo isso, né? E também pensa ali nos seus poderes, nas suas habilidades, esse é outro ponto importante, né? Eu também já comentei isso em outros vídeos. Tente fazer com que os poderes não sejam algo muito exagerado, não vai pensar, sugerir aí um personagem que é tipo Goku e destrói universos e coisas assim, algo ali mais ou menos na mesma medida de Shumatsu no Valkyrie, personagens ali mais pé no chão, por assim dizer, né? E também pense em relações desse personagem com a sua figura histórica, né? Então, por exemplo, né? Você pode pegar ali, por exemplo, a parte do Sasaki, né? O Sasaki Kojiro era uma figura histórica conhecida por ter perdido para o Musashi. E esse elemento de derrota se torna um elemento essencial para o personagem dele, Shumatsu no Valkyrie, sendo ele o maior perdedor, porque ele é o perdedor mais famoso da história do Japão e se tornou ele o maior perdedor no mangá, entenderam? Então dá pra também criar várias relações ali com a história dele, enfim, deixem a criatividade rolar solta e construam junto com a galera. A tendência é você sugerir uma coisa em um comentário, sugerir outra coisa em outra, e a galera ir construindo junto. Eu evito pegar personagens que foram construídos por uma pessoa ou só por 2 pessoas, porque a graça é vocês construírem juntos aí nos comentários, beleza? Então, se você quiser mais algum auxílio, você pode, por exemplo, voltar nos vídeos anteriores, né, onde eu revelo os humanos e os deuses, para dar uma olhada e ver que humanos e que deuses foram escolhidos, mas eu vou dar uma relembrada para você se você não tiver acompanhado aí os vídeos. Dos humanos, a gente tem o Alexandre o Grande, né, que já foi um dos 6 humanos escolhidos, conhecido como o general mais forte da história, um personagem que vai ser muito interessante, foi muito pedido pela galera, né? O Balduino IV, um personagem também que vai envolver ali muito da sua determinação, da sua força de vontade por ter lutado ali com a lepra consumindo o seu corpo. A Cleópatra VII, né, a Rainha Dourada, essa personagem que vai envolver muito do carisma e da empatia, né? O mote dela vai envolver muita empatia. O Gilgamesh, que é o rei mais poderoso aqui do nosso Ragnarok, né? Vai ser um personagem que vai passar por um grande desenvolvimento, indo de alguém que era muito arrogante para entender que alguém aquele que ainda é arrogante, mas não era um babaca completo, né? Não é um babaca completo atualmente. Temos a Lilith, que é a primeira mulher, né? Sim, a primeira mulher amaldiçoada pelos deuses. Sua história vai tratar muito de vingança, muito de rebeldia. E o Neil Armstrong, né? O cara que vai mostrar que o impossível não existe. Que vai mostrar que os humanos podem fazer com que o impossível se torne realidade. Assim como ele provou quando os humanos pousaram à Lua. Esses são os 6 humanos. Também vou mostrar para vocês os 6 deuses que foram escolhidos aí na última parte da meta. A gente tem o Abraxas, um dos deuses mais misteriosos e enigmáticos e antigos aí do nosso Ragnarok, que vai trazer muitos elementos históricos aí para a história. A gente tem o Apophis, o deus serpente que está preso, né, que está ali acorrentado, né, dou mais detalhes lá no vídeo de revelação dos deuses, se você quiser dar uma olhada, né. A gente tem o Kagutsuchi, um personagem ali que na sua história é dito ter matado sua mãe no seu nascimento. Isso vai fazer com que ele carregue muito pesar e muita culpa, sendo um dos motes essenciais do seu personagem. O Marduk, que é o deus supremo da Babilônia, né? Ele que também é um deus extremamente importante para a história, vai ser ali um deus supremo de relevância essencial para a narrativa. O Nuada do Braço de Prata, que é um deus rei celta, né? Ele que vai trazer muito da responsabilidade de ser um rei, da responsabilidade de você carregar a vontade do seu povo no seu braço de prata, que carrega a alma do seu povo. E por fim, a gente vai ter o Tsukuyomi no Mikoto, que é o deus shintoísta da lua, dos oceanos, que vai ter ali a sua ideologia de que basicamente as coisas não podem ser alteradas. Ele vai ter ali uma ideologia um tanto quanto pessimista, por assim dizer. Vai ser uma teologia bastante interessante. Esses são os 6 humanos e os 6 deuses que a gente tem. Agora eu deixo com vocês para sugerirem os 7 humanos aí nos comentários. Eu vou escolher as 7 melhores sugestões aí para poder trazer no vídeo do próximo vídeo projeto. Ah, vale lembrar também que a gente tá com uma categoria do nosso Ragnarok lá no server do Discord. Então se vocês quiserem comentar coisas com a galera, combinar de fazer algum personagem, um multirão de comentários aí para construir um personagem, pode fazer. Vão lá no servidor do Discord para poder interagir mais sobre lá. Eu também marco dando novidades do projeto e tudo mais. E também se vocês quiserem sugerir ali coisas envolvendo personagens secundários, outras plots, coisas assim que no geral não dá pra sugerir aqui nos comentários tanto. Lá você vai ter bem mais liberdade para sugerir elementos da história que eu também, claro,
posso ler e agregar, né, a história se eles caberem, se eles forem interessantes. Enfim, lá é um lugar para você também deixar a sua ideia livre, né, como a galera tá fazendo bastante lá no server do Discord, tá? E outra coisa, agora para finalizar aqui esse vídeo de convocação aqui dos 7 humanos, como vocês viram aí dos 6 humanos, a gente tem 4 reis, né? Tem o Balduino, a Cleópatra, o Gilgamesh e o Alexandre o Grande, que é um rei, né? Aqui na história eu vou tratar como general, até para evitar ter 4 reis. Mas basicamente, uma dica aí pra galera, né? Eu sempre falo em lives e em vídeos que eu não escolho os personagens só com base no meu gosto pessoal, mas no quão bem eles foram construídos e no engajamento da galera, tá? Mas eu vou tentar evitar de pegar reis nessa parte porque já temos 4 reis. Isso significa que caso alguém sugira um rei e a galera construiu um personagem que é um rei muito legal, eu não vou escolher? Não, eu posso escolher muito bem se ele for muito bem construído. Mas eu tô dizendo que vai ser uma tendência que eu evite escolher reis, porque a gente já tem 4. E por falar em tendência, eu também vou tender a escolher pelo menos 1 ou 2 personagens orientais, né? Desses 6, a gente tem vários personagens ocidentais, ou pelo menos que são de culturas ocidentais, tipo Lilith, né? Que não é necessariamente ocidental, mas é de uma cultura ocidental. Então, para tentar dar uma variada, eu também vou ali preferir pegar 1 ou 2 personagens, pelo menos, que sejam orientais, né? Extremo orientais, né? China, Japão, Coreia, né? Ou enfim, Rússia, Índia, enfim. Esses países mais do Extremo Oriente, vou tentar pegar 1 ou 2, mas claro, a mesma coisa, né? O personagem vai ter que ser bem construído por vocês, vai ter que ser um personagem interessante, eu não vou escolher ele por cota, tá? Então o personagem tem que ser legal por si só, não vou escolher ninguém só porque ele é japonês ou chinês ou nada do tipo. Então deixo com vocês aí nos comentários para poderem projetar aí, né, o personagem, poder dar a opinião de vocês e contribuir. Enfim, se tiverem mais alguma dúvida aí nos comentários, só comentar que eu tiro qualquer dúvida aí. Também podem me chamar no Discord. Deixo com vocês agora para definir os 7 humanos. Imagino que daqui a um mês, mais ou menos, eu volto aqui no canal pra gente revelar esses humanos. Beleza? Como sempre, um agradecimento aos boosters do server do Discord Falha e Dan, e aos membros general de guerra João VRK, Ariel Rainer, Vitor Emanuel, Guigui, Francisco Wagner, Omni e Matheus Assunção, por apoiarem diretamente o canal. Vocês ajudam demais aqui o Shakestein. E também meus agradecimentos a você que ficou até aqui. Um abraço e até mais.